Como é bom nós sentimos a presença do Senhor. Como é revigorante. Como é extasiante poder sentir a presença real, vivificadora, acalentadora do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É por isso que nesta noite, apesar de nós, Ele está aqui sobre cada um de nós, e por isso a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluias. Eu me pego a pensar em uma noite como essa, nos cuidados de Deus sobre nós. Nós vivemos em uma galáxia chamada Galáxia X, que está em meio a tantas outras galáxias. E essa galáxia, ela é cercada, ou ela é composta por alguns planetas que orbitam em torno de uma estrela maior chamada Sol. E nessa galáxia e desses planetas existe um planeta chamado Terra. E nesse planeta possui, segundo as últimas informações, aproximadamente 7,8 bilhões de pessoas. É gente demais. 7,8 bilhões de pessoas. E dessas 7,8 bilhões de pessoas, muitas delas, eu gostaria de crer que a maioria, mas infelizmente não, mas muitas delas estão reunidas nesse momento falando com Deus. Mas o que mais me assusta e me espanta, me causa um estágio tão grande, é saber que de tantas essas pessoas que estão falando com Deus, Deus parou para ouvir a minha e a sua adoração nessa noite. Ele parou para ouvir o meu aleluia, o meu glória, a minha adoração, a minha manifestação nesse lugar. É por isso que eu não posso perder um segundo sequer na casa do Senhor sem bem dizer, porque Ele parou para me ouvir. Ele parou para te ouvir. Ele parou para te atender. Ele parou para olhar para nós. O que está acontecendo, o que você precisa. Isso mostra que Deus, Ele é um Deus pessoal. Ele não nos trata no atacado. Ele não nos ataca, não nos trata assim no pacotão na Baía das Almas. Ele conhece você pelo seu nome. Ele conhece você pelo seu sobrenome, pelo seu endereço. E mais do que conhecer você pelo seu nome e o seu endereço, Ele conhece você no íntimo, no oculto, no lugar onde ninguém, inclusive você, jamais poderia decifrar. Ele decifra, e nesta noite Ele tem uma palavra para nós nesse lugar para falar sobre isso. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 28, verso de número 11. Quero aqui externar a Deus a minha gratidão em poder ministrar a palavra nesse culto de ceia, e ao nosso pastor Marcos Ladeia, pela confiança e honra, e considero honrado em poder ministrar a palavra do Senhor aqui nesta noite, e o faço com muito temor e tremor, na expectativa de que eu também seja alcançado por essa palavra. Gênesis, capítulo de número 28, verso do número 11, nós vamos ler até o verso de número 19. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e esta terra em que está deitado te darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra,
e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti, e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sonho, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Verso de número 18. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e a derramou azeite em cima dela. Vamos ler o verso de número 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aleluia. O capítulo de número 28, esse texto especificamente que nós lemos, ele trata de um dos momentos cruciais da vida de Jacó. Nós lembramos muito acerca de Jacó, do encontro de Jacó com Deus, quando nós olhamos para o Val de Jaboque, que está alguns capítulos mais à frente, onde o Senhor muda o nome de Jacó para Israel. Mas eu tenho para mim que uma das maiores experiências que Jacó teve, não que aquela não tenha sido grande, mas voltando os olhos um pouco atrás, está registradas aqui, no capítulo de número 28. O capítulo de número 28, ele se inicia com uma peregrinação de Jacó. Capítulo de número 27, Jacó recebe a bênção de seu pai Isaac, e por conta dos meios que ele utilizado, não é o que queremos falar nessa noite, alguns questionáveis, mas não queremos tratar sobre esse assunto, mas por conta dos meios que ele utilizou, ele começa a viver uma inimizade interna, uma briga na sua própria casa com o seu irmão Esaú. Seu irmão Esaú está com sangue nos olhos, seu irmão Esaú está nervosíssimo, não está dando moleza, quer pegar Jacó e quer acabar com Jacó. Seu pai Isaac, temendo que Jacó tenha problema, lhe aconselha: Jacó, meu filho, faz o seguinte, vai lá para a terra do seu tio Labão e fica lá um tempo, até que a ira do seu irmão se aplaque, e então eu te mando o recado e você volta. Vai lá para a cidade de Padã Arã, é logo ali, aproximadamente 800 quilômetros, caminhada rápida. Se for de bike então, né, mané? 2 dias, 800 quilômetros, vai até lá. Jacó então ouve o conselho de seu pai, que é concordado por sua mãe, inicia uma peregrinação de aproximadamente 800 quilômetros para a cidade de Padã Arã, onde ali ele tinha algumas missões, entre elas uma era encontrar a sua esposa. O texto nos começa dizendo, que nós lemos aqui, verso número 11, que Jacó chegou a um lugar. Ele não especifica qual lugar, ele não descreve se Jacó estava em uma floresta, em um rio, ou uma beira de um rio, ou numa montanha, se ele tinha caminhado quantos dias, mas diz que Jacó chega a um lugar qualquer, um lugar sem qualquer tipo de planejamento estratégico. E nos diz que Jacó parou ali, não é que ele tinha planejado na sua rota parar naquele lugar. Em nenhum momento nós vemos o texto dizer que Jacó, no seu roteiro de viagem, ele planejou, vou parar em tal lugar. Não, diz que Jacó chegou ali e parou porque o dia tinha sido findado. Se ele tivesse sido um pouco mais rápido, ele pararia em algumas cidades mais à frente. Se ele tivesse sido um pouquinho mais devagar, pararia um pouquinho mais atrás. O fato é que esse texto, esse lugar onde Jacó parou, não estava no roteiro de Jacó, ele aconteceu. Eu tenho para mim, e preste bem atenção nisso, e pegue isso para você nessa noite, que o lugar onde nós estamos, o lugar onde nós paramos, o lugar onde nós chegamos, nós não planejamos, nós não arquitetamos, mas eu tenho uma coisa no meu coração, que aonde nós estivermos, onde nós colocarmos os nossos pés, é porque foi o Senhor que nos levou até ali.
Jacó parou naquele lugar que sequer cita-se o nome, porque o Senhor o levou até aquele lugar. Você está aqui nesta noite, nós estamos aqui, você está acompanhando esta live, você está ouvindo esta palavra, tem ouvido esses louvores, porque o Senhor lhe trouxe aqui, para que esta palavra chegue até o teu coração e mude situação na sua vida. Não existe acaso. Por isso que eu disse no começo, que estar aqui no meio de tantas pessoas sendo ouvido por Deus não pode ser acaso. Não é acaso, é propósito de Deus sobre as nossas vidas. E aí o texto nos diz que Jacó, quando ele chega nesse lugar, preste bem atenção e pense comigo isso. Jacó sai da sua cidade, Betseba, ele sai perseguido. Não teve festa de despedida para Jacó. Eu tenho para mim que Jacó saiu corrido. Eu tenho para mim que ele fugiu, pegou o seu pessoal e vamos embora antes que meu irmão me mate. Jacó saiu com uma perseguição, jurado de morte e com preocupações em seu coração. Saiu angustiado, saiu triste, saiu amargurado. E quando ele chega naquele lugar, preste bem atenção nesse detalhe. O texto nos diz que Jacó, ele pega uma pedra daquele lugar e a coloca por travesseiro. Meu irmão, uma noite bem dormida, ela é restauradora, fisicamente falando. E um travesseiro com penas e plumas de ganso colabora para isso. Ajuda, né, Marcelo? Aqueles colchões e aqueles travesseiros relaxantes, cheio de tantas histórias, colabora para que nós tenhamos uma noite, no mínimo, confortável de descanso. Agora imagine uma noite de sono com um travesseiro com a maciez de uma rocha. Não deve ser bom. Eu nunca tive essa experiência. Não sei se os senhores tiveram, mas eu nunca tive, e eu não tenho intenção nenhuma de tê-la. Mas Jacó teve. Eu tenho para mim que aquela rocha, aquela pedra que servia de travesseiro para Jacó, ela produzia tanto desconforto em Jacó, que era a semelhança do desconforto que Jacó tinha em seu coração. Aquela pedra, aquele travesseiro de pedra, ele representava a angústia de Jacó. Aquele travesseiro representava a preocupação de Jacó. Aquele travesseiro de pedra representava a perseguição que Jacó estava sofrendo. Aquele travesseiro de pedra representava as dúvidas que por certo pairavam sobre o coração de Jacó. E aquela era a companhia de Jacó durante toda aquela noite. E olha, e vamos trazer à memória também o seguinte, que até então Jacó não tinha tido nenhuma experiência com Deus. Jacó não tinha ouvido Deus ainda falar com ele. É o primeiro momento, por isso que eu digo que esse foi um dos maiores momentos da vida de Jacó. E Jacó põe-se a deitar-se com todas essas características, esses sintomas, esses sentimentos. Eu não sei qual é o travesseiro de pedra que incomoda a sua vida nesta noite, mas uma coisa eu sei, que você está em um lugar onde Deus fala com você e muda a sua história e muda a sua vida. Então o texto diz que Jacó, ele deita naquele travesseiro com todos esses sentimentos, com esse arcabouço de angústias e tristezas, e ele tem um sonho. Existem várias formas de Deus falar conosco, preste atenção nisso, e eu gostaria muito que você prestasse atenção mesmo nisso. Existem várias maneiras de Deus falar conosco. Muitas vezes Deus levanta profetas, homens e mulheres consagrados ao Senhor, que são dotados desse dom espiritual. Inclusive estamos estudando isso na nossa escola bíblica dominical. E usados pelo Senhor, Ele nos entrega uma palavra profética, direta, específica, direta e reta. Outras vezes, o Senhor fala conosco através de uma ministração como essa e tantas outras que temos ouvido partindo desse púlpito, pelas quais já fui tocado, impactado, moldado. Aí a cada dia estou sendo, e tenho certeza que com você não é diferente. Em outras vezes, o Senhor fala conosco em uma canção. Quantas vezes você já sentou nesses bancos e chorou quando ouviu uma canção e o Espírito Santo falando ao seu coração?
E o interessante é que em outras vezes você ouviu a mesma canção e essa não falou tanto com você. É porque era para aquela noite, é um maná de cada dia. Já falamos sobre isso. Outras vezes o Senhor fala conosco através de sonhos. De sonhos. Você tem ouvido Deus falar com você através de sonho, meu irmão? Você tem ouvido Deus falar com você através de sonhos? Glória a Deus por isso. E Jacó tem essa visão. A visão é que Jacó, ele olha, ele vê uma escada posta. Essa escada toca a terra e toca o céu. Ele vê os anjos do Senhor subindo e descendo sobre essa escada. Mas o ápice da visão de Jacó, o ápice da revelação que Jacó tem naquela hora, não foi a escada. O ápice da revelação de Jacó não foram os anjos. Jacó não se ateve à escada, Jacó não se ateve aos anjos. Meu querido, na casa do Senhor há manifestação de várias formas. Há glórias aqui, há glórias ali, há milagres acolá, há milagre lá atrás. Mas esse não é o ápice do nosso relacionamento com Deus. Eu não posso me prender às coisas que acontecem ao meu redor, por mais maravilhosa que seja. Por certo, conjectura minha, ele arde, porque ele ainda não tinha ouvido nada diretamente do Senhor. Jacó já tinha por certo ouvido que Deus falou com Abraão. Jacó já tinha por certo ouvido que Deus havia trabalhado na vida de seu pai Isaque. Mas agora o Senhor se apresenta a Jacó dizendo: Jacó, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque. Veja que até então Deus não falou o seu Deus. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão e Deus de Isaque. Mais à frente nós vamos ver Jacó falando: Senhor, então o Senhor vai ser o meu Deus. Mas não é a questão, não é o foco que eu gostaria de tratar aqui hoje. Quando o Senhor fala isso e repete essa série de promessas sobre o coração de Isaque, de Jacó, melhor dizendo, o coração de Jacó, ele arde, ele ferve pelas promessas que o Senhor falou para ele. Meu querido, será que você é capaz de lembrar das promessas que o Senhor tem falado a você, tem feito a você? Será que o seu coração ainda arde quando o Senhor faz lembrando das promessas que Ele fez para você? Ou você já se perdeu nos insalubres momentos da vida, já se perdeu nos momentos que não lhe produziu a satisfação, ou você já se perdeu nas preocupações e angústia do dia a dia? Passa todo esse texto e eu vou avançando aqui. Aí o texto nos diz que no dia seguinte, Jacó acorda do sonho. E quando ele acorda do sonho, ele percebe que aquele não foi um sonho qualquer. Aquela foi uma revelação que ele teve, uma experiência que ele teve. E ele fala: gente, eu estou pasmo. Eu achei que era um lugar qualquer. Eu achei que era um lugar como qualquer outro. Eu achei que aqui eu parei de maneira despretensiosa, sem qualquer tipo de estratégia. Mas esse não. Esta de fato, veja, não era e nem será. De fato, esta é a casa de Deus. Sabe onde é a casa de Deus? A casa de Deus é onde Ele habita, meu irmão. Se Deus habita na sua casa, ali é a casa de Deus. Se Deus habita no seu coração, aí é o coração de Deus. Se Deus habita no seu escritório, ali é o coração de Deus. Se Deus habita no seu leito, na sua cama com a sua esposa, ali é a casa de Deus. A casa de Deus é onde Ele habita. Por isso Deus precisa habitar na minha casa. Por isso na minha casa Deus precisa estar lá. Por isso que na sua casa Deus precisa estar lá. E ele disse: e eu não sabia. Olha, nós nos perdemos tanto na nossa caminhada de fé, pela nossa ignorância espiritual, em achar que Deus fala conosco somente nos grandes eventos. Olha que coisa interessante, Deus fala conosco em todos os instantes, desde que nós estejamos dispostos a ouvi-lo falar conosco. Quantas vezes Deus tentou falar com você? Quantas vezes Deus já precisou fazer coisas grandiosas para chamar sua atenção? Quantas vezes o Senhor já precisou colocar você numa provação para que você pudesse parar para ouvir Ele? Quantas vezes o Senhor já precisou te despertar à madrugada? Quantas vezes o Senhor já precisou mandar sinais? Em alguns instantes eu diria que até gritar com você, em outros até chacoalhar você, para que você parasse para ouvir Ele. Quantas vezes? Você sabe, eu sei quantas vezes Ele precisou me chacoalhar. E não foram poucas.
Quantas vezes nós saímos de um culto como esse, chacoalhados pelo Espírito Santo, com os nossos corações ardendo, e em algumas situações, no momento do apelo, até com vontade de aceitar Jesus de novo. Quantas vezes? Jacó ele chega e fala: de fato, essa é a casa de Deus e eu não sabia. Meu querido, não seja ignorante acerca do nosso relacionamento com Deus. Não seja ignorante achando que o nosso relacionamento com Deus são momentos em que nós estamos na casa do Senhor. Estar na casa do Senhor é importante, é necessário. Nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, nós podemos valorizar isso muito mais. Estar aqui na comunhão com os irmãos é importantíssimo e é essencial. Mas eu preciso entender que o meu relacionamento com Deus, ele não se restringe a 2, 3 horas de culto. O meu relacionamento com Deus, ele restringe-se a uma vida com Deus. O estar aqui dentro é simplesmente o culto coletivo, onde eu, você, chegamos para juntos apresentarmos o culto que individualmente nós já estávamos apresentando. E aí nós vemos aqui o que mais me chama a atenção. Jacó, ele pega a mesma pedra que ele dormiu com ela a noite toda. A pedra que fez Jacó se lembrar das suas debilidades. A pedra que trazia a memória de Jacó: você está sendo perseguido. A pedra que trazia a memória de Jacó: você é enganador. A pedra que trazia a memória de Jacó: você não vai conseguir. A pedra que trazia a memória de Jacó: você não vai ter uma noite boa de sono porque você não tem um relacionamento com Deus. A pedra que trazia a Jacó as lembranças de todo o sofrimento que ele passava, aquilo que fazia com que a memória de Jacó fosse aguçada das coisas ruins. Ele pega essa mesma pedra e muda ela de posição. O texto nos diz que ele pega, é interessante, deixa eu ler isso aqui, verso número 20. Deixa eu pegar aqui, verso de número 18, desculpa. E levantou-se pela manhã, Jacó, pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto. Olha que nível de detalhe que a Bíblia nos traz. A Bíblia poderia fazer, ele pegou uma pedra lá e colocou em pé, mas a Bíblia faz questão de dizer que foi a que ele dormiu. Pôs por sua cabeceira e a pôs agora por coluna. Aquilo que trouxe à memória debilidades, angústias, tristezas, problemas, insatisfação, incapacidade na vida de Jacó durante tantos tempos, agora é posta por coluna. E como coluna, ela é posta por representação. E Jacó unge aquela pedra e chama aquele lugar de Betel, que é casa de Deus. Aquilo que lhe produziu angústia, tristeza nesta noite, você precisa ter uma atitude de olhar as promessas do Senhor, olhar o que o Senhor tem prometido sobre a sua vida, confiar e mudar de posição. É a mesma pedra, é a mesma circunstância, é a mesma situação, mas agora com uma perspectiva não humana, mas uma perspectiva com os olhos de Deus. O mesmo problema, a mesma situação, eu posso olhar para ele e dizer: não vai dar, vai furar, vai dar errado, não vai fluir. Mas quando eu olho, aleluia, a partir de uma perspectiva espiritual, a partir de uma perspectiva da parte de Deus, eu olho para ela e começo a dizer: aqui está o início de um grande milagre. Aqui está o início de uma grande vitória. Eu quero orar com você nesse instante. Coloque-se em pé comigo, por favor. Eu não sei qual é o travesseiro de pedra que você está dormindo. Eu não sei. Na realidade, eu nem preciso saber. Eu não sei quais são as angústias que têm afligido o seu coração, a sua alma. Mas existem momentos que nós precisamos parar para ouvir Deus falar conosco. Existem momentos que nós precisamos pegar as nossas espadas, os nossos escudos, as nossas armas, colocar no chão e falar assim: Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Existem instantes que nós precisamos tirar as nossas razões, os nossos direitos, aquilo que nós achamos: mas eu estou certo, mas ele está errado. Tem hora que a gente tem que parar e pegar tudo isso
e colocar no chão, jogar de lado e falar: Senhor, eu quero ver as tuas promessas sobre a minha vida. Eu quero confiar, Senhor, não nas circunstâncias, mas nas tuas promessas. Eu não quero andar, Senhor Deus, segundo aquilo que eu estou vendo, mas segundo aquilo que eu creio. Segundo aquilo que eu creio. Jacó fez isso. Pegou aquelas situações que lhe serviu de tormento e só mudou de posição.